Então vamos continuando a nossa aula e vamos só criar variáveis, né? Então existem várias formas, né, da gente criar essas variáveis, né? A gente já viu como criar esses três tipos: string, idade, terceiro, nulo, né? Também criei aqui a variávelzinha nulo, né? Que a gente viu que o tipo dele é um objeto, né? O tipo dele é um objeto. Outra forma que tem, né, de você criar variáveis com o comando let é usando a vírgula, né? Então, digamos que eu queira fazer alguma conta e aí eu vou precisar dessas três variáveis, né? X, y, z. Então, eu posso colocar, né, na mesma linha de comando a criação dessas três variáveis, ó, e apertar o Enter. Se eu colocar x, né, aí vem uma definição interessante sobre JavaScript. Que quando a gente cria uma variável e não atribui um valor para ela, né, a gente acaba vendo que o JavaScript ele trata isso de formas diferentes, né? Então, quando a gente cria uma variável e não atribui um valor para ela, essa variável existe na memória, né? Eu posso até tentar descobrir qual que é o tipo dela. O tipo dela é indefinido. O que é ser um JavaScript? O que é ser algo indefinido? Como o nome está dizendo, é algo que não foi definido, né? Essa variável, ela foi, no jargão a gente fala que essa variável foi declarada, né? Mas não foi dado nenhum valor para ela, né? É diferente de uma variável do tipo nulo. Quando a gente coloca uma variável do tipo nulo, não é undefined, né? Ela é um objeto, né? Ela tem tipo. O tipo dela é definido. Ela existe, né? Existe até uma figurinha em JavaScript. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google, que é bem interessante, ó. Para você entender qual que é a diferença entre o valor zero, o valor indefinido e o valor nulo, né, em JavaScript. Deixa eu puxar ela aqui, que ela é bem didática, essa imagem, né, ó, puxar ela para cá. Olha só. Quando uma variável tem valor, é como se fosse o papel higiênico que tem papel, né? Então o valor seria em metros, tem 10 metros de papel higiênico. Quando o teu papel higiênico não tem mais nada, ou seja, tem um valor definido nele nulo, né? Então tem só aquele conezinho, né, de papel duro, ou seja, não tem 0 metros de papel nesse bichinho. Quando está nulo, é como se não tivesse o conezinho de papel duro, né, no local onde coloca o papel higiênico. E quando é não definido, é como se não existisse nada, né? Não tem valor, não foi inicializado, tá? Então essa analogia é interessante para você entender essas quatro formas que existem para você definir valores no JavaScript, né? Então, só para ficar mais claro, né? A gente pode fazer até uma analogia entre aquele exemplo visual, né? Então, o primeiro, que é o papel higiênico lá, né? Vou chamar a variável de papel, tem 10 metros de papel higiênico, certo? Você escreve papel, type of é um número, né? Papel tem 10 dentro dele, da variável. Quando o papel acabou, o valor dela está aqui como sendo zero. Ela continua tendo um tipo, que é número. Quando o papel não existe, né, ó,
a variável existe, mas ela é nula, né? A variável existe, mas ela é nula, que é o exemplo dessa imagem aqui, ó. A variável existe, mas ela é nula, né? Existe porque é como se tivesse esse suporte. O suporte é a variável, mas dentro dela não existe nada, não existe aquele conezinho de papel. Então é esse exemplo. E aquele outro exemplo, undefined, né? É como a gente tivesse criado uma variável assim, ó, e não tivesse atribuído nenhum valor para ela, ó. Papel é undefined, certo? Ela existe, mas não foi definido nenhum tipo para ela, né? No caso anterior, foi definido um tipo, que é o tipo nulo, beleza? Então, basicamente, essa é a ideia de você inicializar as variáveis, né? Então, a gente já viu alguns tipos diferentes de fazer isso, né? A gente já viu como que faz a inicialização de tipo string, de tipo numérico, de tipo booleano, de tipo nulo, e viu também como é que se comporta o que é undefined e nulo, certo? Beleza. Outra forma interessante, ó, para você só entender que no Python, só voltando àquele exemplo que a gente fez, ó, você usar setinha para cima, setinha para baixo, ele vai repetindo os comandos que você usou aqui dentro do console, ó. Então, quando eu criei essas três variáveis aqui, certo? Então, existe uma sintaxe também interessante se você quiser inicializar cada uma dessas três. Ou seja, que quiser colocar um valor igual para as três, que é essa daqui, ó, x, y, z recebe 0. Certo? Então, agora x ele está recebendo como undefined ainda, né? Provavelmente nas versões mais novas ele não está funcionando, ó. Beleza? O que está acontecendo aqui, ó? Tem linguagens onde você utiliza essa sintaxezinha aqui e ela consegue inicializar os três valores ao mesmo tempo, né? Não é o caso do JavaScript, pelo menos aqui no console, né? Então, quando você faz isso, o zero está só sendo atribuído ao valor z, né? A variável z, né? Aí você pode usar essa sintaxe aqui, ó. X igual a y igual a z igual a 0. E aí sim, ó, x tem valor, y tem valor e z tem valor, né? Beleza? Então não confundir as duas coisas. Aqui a gente usa vírgula quando a gente está criando a variável. E se você fizer isso, né, no final, você vai atribuir o zero somente à variável z. Ó, x, z é 0, x é undefined, y é undefined. Agora, quando você faz x igual a y igual a z e coloca um valor para ela, ó, todas as três vão passar a ter esse mesmo valor, certo? Então é questão da linguagem. Beleza. Então, outro tipo, né, interessante desses primitivos, né, outra forma de você criar locais para guardar valores é o const. Então aqui diferente, né, quando a gente está usando const, a ideia é você não modificar o valor que você atribuiu para aquela variável, né? Então, por exemplo, uma constante bastante conhecida é o número π. Então, por exemplo, 3.14, né? Se você quiser definir qual é o tipo, é number, né? Então, aqui a gente consegue verificar, né, que mesmo que a gente use aquela sintaxe do ponto para definir um número ponto flutuante, o tipo dele no JavaScript vai continuar sendo number, né? Então tem o tipo idade, que é um number que a gente sabe que foi um número inteiro que a gente colocou dentro dele, ó, que é 99, mas a gente também pode especificar um número ponto flutuante usando π, né?
Aqui em vez de const pode ser let também. Eu quis usar const porque o const é uma forma do JavaScript dizer que aquele número não deve ser mudado, né, ó. Se eu tentar mudar a variável de pi, ele vai dar uma mensagenzinha de erro, ó. Por quê? Porque pi aqui é uma constante. O que é uma coisa constante? A constante é uma coisa que não muda, né? Certo? Então, aquelas outras ideias que a gente fez também vão acabar, ó, propagando aqui. Vamos tentar criar uma constante sem valor dentro dela, né? Tipo que a gente fez lá no let, ó. Então, let x. Isso aqui é válido. Vamos tentar criar uma constante agora chamada x e não dar nenhum valor para ela, né? Ele dá uma mensagem de erro, né? Porque não faz sentido você inicializar uma constante sem valor, né? Ou então a gente pode dizer que ela é undefined. Será que pode fazer isso? Né, ó. Olha só, ele diz, né, que essa variável já foi definida. Vou criar uma que eu não criei ainda, a q, e vou colocar para ela o valor undefined. Funciona, certo? Então tem que ter cuidado na hora de você criar constantes, né? A primeira vez que eu coloquei, ele me deu um erro porque diz que x não foi inicializado, não coloquei um valor. Depois, quando eu tentei modificar x, ele já disse que x já existia, né? Certo? E não podia mais fazer isso. Quando eu tentei criar a y já foi declarada, né? A gente declarou anteriormente, ó, type of y, que era um number. Então eu estou tentando modificar o tipo de uma variável que já existe, mudar ela para constante. Isso vai dar erro, né? Aí eu pude criar um valorzinho, uma variávelzinha q e dizer que ela é indefinida logo de cara, né? Se eu colocar aqui, ela vai retornar indefined. Se eu colocar para definir qual que é o tipo, ela também vai dizer que é undefined. Se eu tentar mudar o valor dela, vai dar erro, né? Porque eu defini q como sendo uma constante, certo? Então, com isso a gente termina essa aulinha para não se estender muito. Já já a gente volta.